Finlândia. Quando se fala nesse país, o que vem à cabeça das pessoas são as belas paisagens e belezas naturais. Esse país nórdico também se destaca pelos altos salários, expectativa de vida acima dos 80 anos e pelo melhor sistema educacional do mundo, sendo eleito o país mais feliz do mundo por diversos anos consecutivos. Apesar de sua neutralidade em relação a alianças militares, a Finlândia ingressou recentemente na OTAN devido à invasão de sua vizinha Ucrânia e o eminente perigo de ser a próxima vítima. Mas o que quase ninguém sabe é que embaixo de sua capital Helsinki existe uma cidade subterrânea construída no auge da Guerra Fria, e sua relação aparentemente pacífica com a Rússia esconde um passado sangrento de guerras e disputas territoriais. Mas por que a Finlândia construiu essa misteriosa cidade subterrânea? E a adesão da Finlândia à OTAN pode resultar em um conflito nuclear total? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fica com a gente até o final do vídeo. Para entender como essa misteriosa cidade subterrânea foi construída, precisamos voltar no tempo. A história da Finlândia foi marcada por guerras, conflitos e invasões ao longo dos últimos séculos. Inicialmente, a região foi dominada pelos suecos entre os séculos 13 e 19. Em 1809, após a vitória do czar Alexandre I, a Finlândia se tornou um grão-ducado do Império Russo, mas manteve sua autonomia. Ela se tornou uma nação plenamente independente em dezembro de 1917, aproveitando a convulsão na Rússia causada pela Guerra Civil liderada pelos comunistas de Lenin. Após uma guerra de 3 meses e meio, a Finlândia se estabeleceu como uma nação soberana em maio de 1918. No entanto, Stalin nunca aceitou a perda de território e manteve uma relação ambígua e frequentemente agressiva com o governo finlandês. No final de 1939, após a rápida e vitoriosa campanha de Hitler contra a Polônia, Stalin queria mostrar ao mundo que também era capaz de alcançar grandes vitórias militares, e por isso, em novembro daquele mesmo ano, decidiu invadir a Finlândia. Stalin acreditava que a pequena Finlândia, que nem sequer tinha uma força aérea e que operava menos de 30 blindados, seria uma presa fácil para seu poderoso e gigantesco exército vermelho. E assim, no dia 30 de novembro de 1939, Stalin lançou contra 100 mil soldados finlandeses uma força composta por mais de 400 mil soldados soviéticos, apoiados por 2 mil blindados e quase 1.000 aviões, iniciando assim a chamada Guerra de Inverno. Logo nos primeiros dias, a capital Helsinki foi bombardeada, causando milhares de baixas civis, com o ministro soviético dos negócios estrangeiros, Vyacheslav Molotov, dizendo que os aviões estavam lançando comida e não bombas. Em resposta às declarações de Molotov, os finlandeses desenvolveram uma nova arma incendiária artesanal, que foi batizada de Coquetel Molotov. A nova arma espalhou pânico entre as forças soviéticas, ficando evidente para Stalin que sua invasão não estava ocorrendo da forma como ele esperava, com as baixas soviéticas chegando perto dos 50%. Dessa forma, foi apenas em março de 1940 que os finlandeses foram obrigados a aceitar as exigências de Stalin. Após causar 380 mil baixas dentre os 760 mil soldados soviéticos enviados para a guerra, do lado finlandês as baixas foram de 70 mil militares, uma taxa de baixas de mais de 5 soviéticos para cada finlandês morto ou ferido na guerra. Como Stalin não queria prolongar o conflito, não exigiu dos finlandeses mais do que tinha exigido no início da guerra. No entanto, a sociedade finlandesa ficou atravessada com aquela derrota, e por isso, em julho de 1941, quando Hitler caiu o acordo que tinha assinado com Stalin em agosto de 1939, iniciando a invasão da União Soviética, os finlandeses decidiram se unir ao esforço ofensivo alemão, iniciando assim a chamada Guerra de Continuação. Em 1943 e 1944, com a maré da guerra virando a favor de Stalin, os alemães foram expulsos da região e os soviéticos pretendiam avançar contra o território finlandês. No entanto, novamente eles enfrentaram grandes dificuldades e Stalin ofereceu aos finlandeses um acordo raro. A Finlândia poderia permanecer soberana e livre se rescindisse seu acordo com os alemães e expulsasse soldados alemães de seu território. A Guerra de Inverno de 1939, a Guerra de Continuação entre 1941 e 1944 e a guerra contra os alemães entre 1944 e 1945 mostrou ao mundo que os finlandeses são realmente bons de briga, com Stalin reconhecendo isso ao cumprir sua palavra após o fim da guerra, deixando a Finlândia livre e soberana, desde que não se aliasse militarmente com outras nações. E assim, desde 1945, a Finlândia vem cumprindo sua parte no acordo, decidindo manter-se neutra e não aderindo a nenhuma aliança militar ocidental. Bem, pelo menos até entrar na OTAN, mas segura aí que já vamos falar desse assunto.
A OTAN, também conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 1949 como uma aliança militar defensiva, liderada pelos Estados Unidos para garantir a segurança coletiva dos países membros. Seu objetivo principal era conter a ameaça da União Soviética durante a Guerra Fria. Desde então, a OTAN se expandiu para 31 países membros com a recente entrada da Finlândia. Mas como vimos no capítulo anterior, a Finlândia teve que andar na linha entre a influência soviética e ocidental. Eles adotaram uma postura inabalável de neutralidade e ficaram fora da OTAN por muito tempo, para manter uma barreira entre a organização e a União Soviética, bem como evitar antagonizá-los de qualquer maneira que pudesse ser usada como desculpas para iniciar um conflito durante o auge da Guerra Fria. Embora para a Finlândia, parecesse que nem mesmo a neutralidade poderia salvá-los, quando os Estados Unidos e a União Soviética aproximaram-se da destruição mútua na década de 1960. 42 bombas nucleares táticas para uso direto na praia. Naquele momento, tanto os soviéticos como os cubanos estavam convencidos de que os americanos iriam atacar. A escolha entre paz e guerra estava nos ombros de John Kennedy. O governo finlandês estava ciente do perigo para seu país devido à proximidade com Moscou e, portanto, do risco de precipitação nuclear. Então eles queriam estar preparados para o pior. Por esse motivo, hoje Helsinki tem uma rede de túneis localizada em vários níveis, de 30 a 60 metros abaixo da superfície. Helsinki tem quase 10 milhões de metros quadrados de espaço subterrâneo, com espaço suficiente para playgrounds internos, centros esportivos e até mesmo um café. Pode não parecer um abrigo, mas em menos de 72 horas, certamente pode se tornar um. Em sua entrada há 2 portas de segurança, cada uma com 30 centímetros de espessura, projetadas para suportar a explosão de uma bomba nuclear. Em caso de emergência, o bunker pode ser abastecido até sua capacidade de 6.000 pessoas em cerca de 20 minutos. Esse é o modo de vida exclusivo dos finlandeses. Piscinas, pistas de corrida, shoppings, pistas de kart e até mesmo a famosa igreja esculpida em bedrock, tudo no subsolo. Esse estilo de vida está tão embutido na cultura deles que a lei finlandesa exige que todos os apartamentos e prédios de trabalho tenham um piso de pelo menos 1.200 metros quadrados para ter um abrigo de defesa civil, caso o perigo chegar. Como resultado dessa lei, a Finlândia tem mais de 54 mil abrigos antiaéreos espalhados pelo país, e Helsinki mais de 5.500, criando essa vasta rede subterrânea. O governo finlandês nunca sentiu uma ameaça iminente ao seu país, mas devido à recente invasão russa da Ucrânia, tudo isso mudou. A invasão e a agressão não provocadas pela Rússia não apenas colocaram a Finlândia em alerta máximo, mas também fizeram a única coisa que não deveriam fazer. Foi então que, em 23 de março, a Finlândia quebra sua neutralidade histórica e passa a fazer parte do bloco ocidental. Sob aplausos, a bandeira da Finlândia foi hasteada na sede da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte. Mas quais serão as consequências imediatas dessa atitude sem precedentes? Não é possível prever com certeza se a entrada da Finlândia no bloco pode desencadear uma guerra nuclear, pois isso depende de muitos fatores geopolíticos e diplomáticos complexos. Mesmo os observadores que acompanhavam a situação bem de perto não esperavam uma invasão tão repentina da Ucrânia. Então é muito difícil prever no momento quais serão os próximos passos de Putin, que está cada vez mais isolado e concentra todas as decisões em suas próprias mãos. É claro, se chegar ao ponto em que de alguma forma a Rússia ataca a Finlândia, agora sendo país da OTAN, podemos ter um problema que nem mesmo os abrigos subterrâneos da Finlândia poderão nos salvar, uma guerra nuclear total. Se isso acontecerá ou não, temos que esperar os próximos capítulos. E você, acha que a Rússia vai ser louco o suficiente para arrumar encrenca com os Estados Unidos e os países da OTAN? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Agora, se você quer saber como a Coreia do Norte deixou de ser o país mais próspero da Ásia para se tornar o pior lugar para se viver no mundo, então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e nos encontramos lá em alguns segundos. Bem, por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até a próxima!